nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que realizarmos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que do mesmo modo há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Chegamos na segunda parábola, o segundo momento nessa resposta parabólica do Senhor diante da murmuração dos escribas e fariseus daquela época, que se perturbavam, que se incomodavam, porque o Senhor estava próximo daqueles que eram tidos como pecadores e também comungava com eles, comia com eles. Essa segunda parábola, nós percebemos, quando nós fazemos a leitura corrida desse capítulo, nós percebemos que ela vem logo em seguida da primeira parábola. Não há um momento, não há um tempo dado para, por exemplo, uma contrarresposta. Jesus não faz isso. Ele, naquele momento, não quer que as pessoas o interrompam. Naquele momento, ele é o mestre que precisa ser ouvido, porque naquele momento ele está ensinando. Ele não quer interrupções, porque ele está ensinando com amor, por amor, para levar aqueles que o escutam, para levar a cada um de nós ao amor supremo, ao amor misericordioso de Deus. Assim como a parábola que nós veremos a seguir, nos versículos que seguem, essa parábola que nós acabamos de ler, de escutar, é uma parábola própria do Evangelho de São Lucas. Não há nos outros evangelhos. Nem mesmo uma parábola semelhante a essa da mulher que perde a sua dracma. E ela segue a mesma estrutura da primeira, a mesma estrutura pedagógica da primeira parábola, que tem uma pergunta, há uma solicitude para com o pecador, há uma busca, há a ida ao encontro do pecador e, por fim, há o júbilo, há o gozo, há a alegria por ter o pecador de volta consigo. Deus que se alegra pelo retorno do pecador. Deus que se alegra porque aquele pecador que, como que escondido, como que fugindo da graça, fugindo da face de Deus, como nós vemos lá em Gênesis, quando Adão e Eva, percebem o seu pecado, percebem a sua nudez, eles se escondem de Deus. Da mesma forma nós podemos ver aqui, nessa parábola da moeda perdida. Ela está perdida, nós podemos ver como que nós, também vendo na imagem de Adão e de Eva, envergonhados pela nossa situação pecadora, nós nos escondemos de Deus. E Deus vai
ao nosso encontro. Nós percebemos um zelo amoroso de Deus voltado para o pecador. Nós vemos uma história que cativa, uma história que prende a nossa atenção diante daqueles fatos que Jesus vai narrando com tanta maestria. Ele primeiro diz os passos, depois que perde a moeda, os passos que a mulher toma. Ela primeiro acende a luz, ela varre a casa, ela procura até encontrar e se alegra diante do encontro. Nós podemos se esconder, como nós estava dizendo, para escapar justamente, muitas vezes envergonhados, achando que não somos dignos, nós acabamos nos escondendo do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Porque nós percebemos nessa parábola por que o Senhor se utiliza, podemos nos perguntar, de uma figura de uma dracma, de uma figura de uma moeda estrangeira, de uma moeda grega, de prata. Por que ele não usou uma moeda de grande valor para a época, né? Porque ele não se utilizou da mesma imagem que ele usou na parábola do tesouro, ou na parábola da pérola preciosa. Por que uma dracma? Por que uma moeda estrangeira? Por que uma moeda grega? Ora, as dracmas da mulher podem fazer referência, se nós puxarmos na nossa memória, nós sempre, quando nós expressarmos a figura, de imediato vai vir à sua cabeça essa imagem. Aqui a dracma pode fazer referência àqueles adornos de cabeça que as mulheres palestinenses usam em algumas regiões, e que são constituídos de moedas e utilizados para demonstrar o seu dote. Aquelas moedas na cabeça, como adornos de cabeça que caem sobre a testa, são pertencentes ao seu dote. É o seu dote, né? A quantidade de moedas é a quantidade do valor do seu dote. Então é algo precioso para aquela mulher. Além de ter o seu valor material, tem também o seu valor sentimental. O seu valor sentimental diante de que aquele dote, se não foi de uma certa forma dado, passado pela família, pelos pais, pelo pai, é um dote que ela garantiu com muito esforço, com trabalho. Então, tem algo de sentimental, tem um valor muito maior do que o material. É possível avaliar, então, que a quantidade de moedas, pela quantidade de moedas que nós vemos nessa parábola, é que é uma mulher pobre, né? São 10 moedas apenas, que podemos assim dizer que formam aquele adorno da sua cabeça que pende sobre a testa dela. Porque se assim não fosse, teria referência na parábola de um número maior, né? E também de um material e de um tipo de moeda maior àquele apresentado na dracma. Era portanto, um dote modesto, de uma mulher modesta, de uma mulher trabalhadora, mas pobre. Ao usar a dracma e não outra moeda utilizada na época, Jesus aqui amplia, ele estende o círculo da salvação, estende o círculo do anúncio
da boa nova do reino de Deus. Aquela parábola que nós ouvimos da ovelha, ela foi direcionada aos filhos de Israel, lembrando até mesmo daquela palavra dirigida à Cananeia, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, e outros trechos que nós meditamos na parábola anterior. Já esta parábola específica dessa mulher das 10 moedas e perde uma, essa parábola o Senhor direciona a sua herança para aquele povo chamado gentio, para os gentios, para os estrangeiros, para aqueles que faziam parte do convívio do povo eleito de Israel, que moravam com eles ali, mas até aquele momento não eram pertencentes da graça da promessa salvífica do Senhor Deus. Também a estes o Messias vem. E também a estes o Senhor direciona a sua mensagem salvadora. A estes, também aos gentios, Deus volta a sua atenção, Deus volta a sua procura. Já que eles buscam o Senhor. Houve uma busca primeiro. Muitos daqueles que estavam ao redor de Jesus eram gentios, eram os estrangeiros. E ouvindo sobre Jesus, se interessaram pelo projeto salvífico que ele estava apresentando e começaram a seguir o Senhor e a escutá-lo. Eles buscaram o Senhor. Eles buscaram o Senhor e o Senhor também os buscou, também os olhou, também teve a atenção para com eles. Então, a esses também é garantida a promessa salvífica. Na narrativa que nós vemos, Jesus não menciona o momento do dia, não diz: pela manhã uma mulher perdeu a moeda, ou pela manhã, ou pela tarde, ou à noite. Ele não menciona que momento do dia aqueles fatos ocorrem. Mas ele faz questão de dizer que a mulher acende a lâmpada. Não significa, se nós tomarmos o contexto da arquitetura histórica e até mesmo ainda hoje a arquitetura daquela região, as casas de pessoas mais necessitadas só tinha uma fonte de luz que entrava na sua casa, que era pela porta, não tinha janelas. As casas da época, e algumas ainda hoje daquela região, não tem janelas, tem uma porta. E por aquela porta, a luz passa. Por isso que a mulher acende a lâmpada. E há essa lâmpada acesa e a dúvida da hora, porque se fosse à noite ou na madrugada que ela percebeu, como é que ela ia com júbilo chamar amigas, vizinhas e festejar? Então, pode ser qualquer hora ali, podia ser até de dia, como sabemos desse fato das casas que têm pouca projeção de luz no seu interior. Como nós temos essa dúvida, né, da hora, mas temos a luz acesa, significa que para o Senhor, desejoso do retorno do pecador, não há hora específica para buscar e se alegrar. Não há um momento oportuno. Toda hora é hora para buscar o pecador, para buscar aquele dom precioso que é o homem, que é essa moeda preciosa. Aquele dom precioso a todo momento pode ser buscado.
Deus não descansa, assim como a mulher que varreu, acendeu a luz, pode ter afastado os móveis, não descansa enquanto não tiver de volta o dom mais precioso, o dote mais precioso, aquilo de maior valor que Deus tem, que é o ser humano, que é cada um de nós, que é a nossa condição de filhos e filhas dele. Assim, Cristo é a lâmpada usada por Deus, usada pelo Senhor, e através da qual o Senhor vai ao encontro do objeto do seu amor, que somos nós, dissipando as sombras da ignorância, as sombras do pecado, as sombras da morte. O povo, nós, somos iluminados e arrancados, como eu disse agora, da sombra da morte. Enche-nos de vida. Vale lembrar que já no início desse Evangelho de São Lucas, os primeiros capítulos, já no seu início, o Senhor fala dessa luz e da misericórdia do Senhor. Graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. É o cântico de Zacarias. É o cântico que a igreja eleva em louvor aos céus todos os dias, logo pela manhã, na oração de laudes. O cântico do louvor a Deus por esse sol nascente que vem nos visitar, essa luz que dissipa as trevas da morte. Porque através de quê? Através do coração misericordioso do Senhor. O versículo, depois que ela acende a lâmpada, segue com uma outra ação bem comum a todos nós. É uma estratégia da mulher para encontrar mais rápida essa moeda. A poeira pode estar recobrindo o chão da casa, como dissemos, que pode ser uma casa humilde, de terra batida, e as pedras em um lugar ou outro para dar o alicerce da casa. Então, quando ela toma a vassoura, que pode ser qualquer ramo de oliveira ou ramo de palmeira ou alguma outra coisa, a mulher espera ouvir, com esse ato de varrer, como nós também fazemos algumas vezes, quando nós perdemos alguma coisa, a primeira coisa que a gente pega, se nós não achamos de imediato, é pegar uma vassoura e começar a varrer para ver se aquele objeto perdido corre ou faz algum barulho ali pelo chão. A mulher faz a mesma coisa. Como nós já ouvimos na meditação anterior, Jesus se utiliza das ações corriqueiras, daquilo que é comum à realidade cotidiana das pessoas, para que elas possam compreender aquilo que ele quer falar. Como já dissemos e repetimos, Deus, Jesus, é simples, usa a palavra simples para falar com simples, para que eles compreendam o sentido daquilo que ele quer falar, para que assim o Senhor possa tocar nos corações, tocar no meu, no seu coração, para compreendermos essa verdade salvífica de Deus, esse reino que é para todos. Então, quando a mulher encontra, tem uma outra ação. Ela reúne, ela vai ao encontro das amigas, reúne e torna-se, e começa então a festejar. Jesus mostra, então, que o ser humano é propriedade divina, pertence a um Deus misericordioso. Nós fazemos parte do dote de Deus, do tesouro de Deus, desse Deus misericordioso que transborda ternura, que transborda amor, que transborda carinho, compaixão, cuidado, atenção para conosco. Jesus não revela, como já dissemos, repetimos, uma novidade.
Essa imagem da misericórdia divina, como tantas outras, já está presente no Antigo Testamento. Nós já vimos isso quando nós meditamos sobre a misericórdia divina. Na história do povo de Deus, a presença da misericórdia já estava lá. Porém, há legalismos que acabaram impedindo que se visse essa face, essa faceta divina, que é a mais importante, que é a da sua misericórdia, que é a sua verdadeira face. Esconderam debaixo da poeira das prescrições exageradas, das estruturas, dos estatutos, das normas e regras exacerbadas, que ao invés de levar cada um de nós ao encontro de Deus, nos afasta de Deus. Ao invés de nos libertar, como diz a palavra, ela nos aprisiona, ela nos esconde, nos encobre e nos impede de ver a face de Deus. Desse Deus atento, desse Deus que nós ouvimos lá no livro do Êxodo, do Deus que ouve o clamor do seu povo, que se abaixa com todo carinho, como um pai, quando o filho reclama, se abaixa, vai ao encontro do filho, coloca o ouvido, escuta o que é que você está sentindo. Deus fez isso, nós lemos lá no Êxodo. Deus veio ao encontro do povo. Eu vi, eu ouvi, eu desci para libertar o meu povo. É necessário, portanto, que nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, como membros da família de Deus, é necessário que nós nos recordemos e voltemos ao nosso primeiro amor. Que nós possamos, assim como o salmista, entoar que o amor e a misericórdia do Senhor é para sempre. Peçamos ao Espírito Santo que venha mover os nossos corações, as nossas ações, os nossos sentimentos, para que nós possamos voltar ao primeiro amor. Ter a experiência de novo de se aproximar do Senhor, de sentir-se amado por Ele, de sentir-se cuidado por Ele. Cuidado por esse coração misericordioso de Deus. Como diz no latim, diz que do latim eles usam a expressão visceral, amor visceral de Deus, né? Que é justamente o que nós estamos meditando, que é o rahamim de Deus, esse amor misericordioso, esse amor visceral, que brota das entranhas, que brota das vísceras, esse amor uterino de Deus, esse amor criador, esse amor que vem ao nosso encontro. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo que venha fazer com que nós busquemos novamente e tenhamos essa ansiedade, essa santa ansiedade de irmos ao encontro de Deus e de sabermos que Ele vem ao nosso encontro, que Ele nos busca. Amém.